Agora que você já sabe um pouco sobre a teoria econômica, vamos conversar sobre sua evolução ao longo do tempo. Mas antes, é necessário entender que existiram diversas escolas de pensamentos econômicos ao longo das décadas. Esse é um termo utilizado para designar um grupo de pensadores que compartilham do mesmo pensamento sobre o funcionamento das economias. Nesse vídeo, citaremos os neoclássicos, keynesianos, novos clássicos, pós-keynesianos, novos keynesianos, neo-ricardianos, fundamentalistas, regulacionistas e, finalmente, os institucionalistas, e toda a lógica de pensamento criada que estruturou muitos conceitos utilizados atualmente. Até a década de 30, os economistas neoclássicos acreditavam que a ação governamental deveria limitar-se à produção de bens públicos, como segurança e educação. Ou seja, o governo não precisava intervir na economia, já que o mercado seria autorregulador e alocaria todos os recursos disponíveis eficientemente. A plena flexibilidade de preços e salários garantiria o pleno emprego e o equilíbrio no mercado de trabalho. De acordo com essas pressuposições, duas principais variáveis da teoria econômica já teriam sido determinadas: o nível de produto e o nível de emprego. Assim, faltaria apenas determinar variáveis como a quantidade de moeda e o nível geral dos preços e salários. Para isso, foi criada a teoria quantitativa da moeda. Ainda nessa década, passou-se a perceber falhas na teoria do pleno emprego sugerida pelas análises da macroeconomia, o que gerou grande insatisfação. Contudo, essa teoria só seria derrubada em 1936 com a publicação do livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de John Maynard Keynes. Segundo Keynes, as economias capitalistas não sabiam coordenar os recursos e não tinham capacidade de promover o pleno emprego automaticamente, havendo a necessidade de uma ação governamental que direcionasse a utilização total de recursos. Afirmava que os preços e salários não eram perfeitamente flexíveis e a economia poderia sim operar abaixo do pleno emprego. Enfatizava também a ação de sindicatos de trabalhadores, que tornava os salários mais rígidos, levando ao desemprego involuntário, caracterizado por pessoas dispostas a trabalhar sem encontrar emprego. Em 1937, John Hicks lançou uma síntese da obra de Keynes, que se tornou referência para diversas análises posteriores. Nela, descreveu sistemas de equações, a fim de tentar resumir as ideias em termos geométricos. A síntese neoclássica, um movimento acadêmico que procurava unir os pensamentos de Keynes à escola neoclássica, surgiu posteriormente à publicação desse artigo e introduziu o aparato ISLM, um instrumento para análises econômicas, primeiramente apresentado por Hicks. Até a década de 50, o modelo mais tradicional mostrava que, abaixo do pleno emprego, a tradição keynesiana de que os preços eram rígidos e que mudanças exógenas no sistema afetavam as variáveis reais era considerada. Já no pleno emprego, as variáveis reais permaneciam inalteradas e mudanças exógenas trariam apenas movimento de preços. Antes de aprender o próximo modelo, você deve saber o que são o salário real e nominal. O salário real representa o poder de compra. O salário nominal representa a quantia atribuída pelo cargo do trabalhador. Isso quer dizer que, se o nominal não for atualizado periodicamente e houver um período de inflação, o poder de compra do trabalhador reduz. Ou seja, o salário nominal não se altera, mas o salário real diminui, já que houve redução no poder de compra com aquela quantia. Ok, agora vamos prosseguir. A curva de Phillips surgiu então como uma alternativa. Segundo ela, uma taxa de desemprego elevada indicaria excesso de oferta e levaria à diminuição na taxa de crescimento dos salários nominais, o que corresponderia a uma taxa de inflação menor. Se a taxa de inflação fosse maior, os salários reais seriam menores e as firmas contratariam mais, caracterizando o trade-off entre inflação e desemprego. Já vimos isso no vídeo dos 10 princípios da economia, lembra? A ideia é que quanto menor a taxa de inflação, maior o desemprego e vice-versa. Ou seja, medidas de combate à inflação acabam gerando aumento do desemprego no curto prazo. Mas os neoclássicos não aceitavam a ideia de que a taxa de crescimento de uma variável nominal, como a inflação, teria efeito sobre variáveis reais, como o desemprego. Eles acreditavam na racionalidade econômica dos agentes e que o nível de produto e de emprego dependiam das condições disponíveis na sociedade e da disponibilidade de fatores de produção. A insatisfação com a curva de Phillips foi materializada em 1967 e 1968, com os trabalhos de Phelps e Friedman, respectivamente. A principal crítica era o fato de a racionalidade dos agentes econômicos não ser considerada, o que representava um grande desvio à tradição neoclássica. Friedman e Phelps propõem então a introdução da taxa de desemprego e da taxa esperada de inflação. Para cada taxa de inflação, haveria uma curva de Phillips.
Desse modo, não existiria um trade-off estático entre inflação e desemprego. Caso a taxa de inflação subisse e a taxa de desemprego diminuísse, os trabalhadores perceberiam esse aumento, exigiriam salários de acordo e a taxa de desemprego voltaria a seu nível inicial. Segundo a versão aceleracionista, para manter uma taxa de desemprego menor do que a natural, o governo deveria acelerar as taxas de inflação, de modo que os trabalhadores demorassem para perceber e contestar seu salário. Mas a escola de expectativas racionais, os novos clássicos, revolucionou a macroeconomia durante as décadas de 70 e 80, com a ideia de que os agentes econômicos não poderiam ser induzidos a cometer erros sistemáticos para melhorar os resultados das análises macroeconômicas, já que eles formavam expectativas sobre alguma variável econômica e percebiam as mudanças, de forma que o equilíbrio no nível de emprego a longo prazo não seria alterado. Nesse cenário, é possível distinguir 4 escolas principais: dos keynesianos, neoclássicos, novos clássicos e pós-keynesianos. É comum que neoclássicos e novos clássicos sejam chamados de monetaristas. Para keynesianos, o nível de pleno emprego nunca seria alcançado por conta de falhas estruturais no sistema capitalista, e enfatizam que movimentos nominais na demanda agregada têm efeito sobre preços nominais e sobre o nível de atividade. Acreditavam que uma política monetária e fiscal afetaria o nível de produto e de emprego rapidamente, mas que para diminuir as taxas de inflação, seriam necessárias políticas de renda e redução da demanda agregada. Já os neoclássicos afirmavam que o pleno emprego poderia ser atingido através de equilíbrios gerados nas economias de mercado e o desemprego seria resultado de certa rigidez. A inflação seria um fenômeno monetário que precisaria ser combatido através do controle de estoque de moeda. Para eles, mudanças nas variáveis de demanda nominal não afetam o nível de atividades, ou seja, o nível de produto e de emprego poderiam ser impulsionados através de políticas de demanda agregada no curto prazo. Mas a longo prazo dependeria da produtividade e da disponibilidade dos fatores de produção. A dinâmica dos custos marginais acompanharia a dinâmica da demanda. Os novos keynesianos buscavam explicar por que existem preços rígidos na economia, que podem provocar desequilíbrio no mercado de trabalho, e analisar as falhas na movimentação dos preços e salários, responsáveis por evitar que o equilíbrio entre a demanda e a oferta agregada seja atingido. A partir da década de 70, os pós-keynesianos fizeram uma releitura de Keynes e afirmavam que o pleno emprego nunca estaria garantido e que haveria necessidade da implementação de políticas econômicas ativas para corrigir desequilíbrios. Eles acreditavam que deficiências na demanda agregada eram responsáveis pelos níveis de desemprego nas economias capitalistas. Demanda agregada de bens e serviços inclui gastos com bens de consumo e investimentos. O volume do consumo depende da renda das pessoas, e o volume de investimento depende dos lucros esperados pelos investidores, comparados ao rendimento no mercado financeiro. Quando o nível de investimento está elevado, empresas podem ser criadas ou expandidas e novos postos de trabalho são criados, diminuindo o desemprego. E nas empresas já instaladas, manteria-se o emprego das pessoas. O investimento determina a renda dos trabalhadores, que determina a taxa de consumo. Deficiências de demanda agregada ocorrem a partir de níveis insuficientes de investimento, gerando desemprego, resultado da escolha que empresários realizam na busca dos maiores retornos possíveis. Assim, o desemprego está relacionado com fatores permanentemente presentes na economia e não pode ser atribuído a ocorrências eventuais. Existem 3 conjuntos distintos de economistas pós-keynesianos que partem do princípio de que a demanda agregada é um dos elementos centrais na construção do modelo de economia atual: os fundamentalistas, os neo-ricardianos e os regulacionistas. Para os neo-ricardianos, a análise keynesiana falhava ao dar ênfase na influência de elementos transitórios, como as expectativas dos empresários sobre o nível de emprego e renda. Para eles, os determinantes de longo prazo, como o estoque de máquinas, se ajustariam à demanda agregada e o nível de emprego resultante não levaria necessariamente à plena utilização do fator trabalho. O princípio da demanda agregada deveria ser complementado por uma análise da distribuição de renda e dos determinantes do valor das mercadorias. Os fundamentalistas acreditavam ser essencial a consideração do papel das expectativas dentro da análise, mesmo com a incerteza dessa variável, já que o comportamento dos agentes econômicos é em parte condicionado por elas. Segundo eles, a moeda permite aos agentes econômicos adiarem certas escolhas, já que podem permanecer com seus recursos líquidos e esperar condições favoráveis para tomar decisões, se protegendo da incerteza dos investimentos.
Os regulacionistas acreditavam na necessidade de formular questões sobre o desenvolvimento capitalista atual e associá-los à ideia da demanda agregada para entender a dinâmica da economia capitalista. Inovações tecnológicas podem modificar a participação do fator trabalho no processo de geração de renda e distribuição do que é produzido. A organização econômica de países industrializados sofre ajustes constantes entre demanda agregada e capacidade produtiva, podendo gerar crises de desemprego ou de superprodução. Também destacam a importância das instituições e das relações sociais no ajuste da produção e demandas sociais. Para eles, não se pode desconsiderar as questões geradas pelos conflitos de classe e soluções políticas que cada país encontra em sua trajetória para analisar os fatos econômicos. Já os institucionalistas focam no papel das instituições e da tecnologia no processo de formação de preços e de alocação de recursos, deixando de lado as questões de demanda efetiva. Para eles, o mercado é apenas uma das instituições relevantes nesse processo, e é necessário analisar outras estruturas organizacionais. A estrutura de poder e o controle das várias etapas de decisão deveriam ser incorporados à análise econômica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E para saber mais sobre finanças, estratégia e dinheiro, nos siga nas nossas redes sociais e entre no site estrategiadinheiro.com.